Olá, boa noite a todos. Sexta-feira, 5 de março, veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Em estado de bandeira preta. E de novo, índices não baixam e governo mantém risco altíssimo para coronavírus pela segunda semana seguida. Nós nunca tínhamos visto um crescimento tão agressivo como esse nas internações, tanto em leitos clínicos quanto em leitos de UTI. A cogestão continua suspensa. Gás extra na saúde. Até quando? Prefeitura da capital amplia novos leitos clínicos para tratar doentes, mas a fila de espera só aumenta. Para o final de semana, medidas mais duras. Municípios decidem fechamento de todas as atividades econômicas, inclusive supermercados. Você sabe o que fecha e abre na sua região? O que precisa ficar aberto é o coração de cada gaúcho e com muita empatia. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido. Vem com a gente. E olha, pessoal, de imediato a informação mais importante desta sexta-feira. O governo do estado acaba de confirmar as atuais medidas de restrição no combate à Covid-19 até o próximo dia 21 de março. Em live, o governador confirmou vários detalhes sobre as restrições da bandeira preta. De imediato, eu chamo também o repórter Jeremias Werneck, que acompanhou todo o pronunciamento do governador e agora nos traz mais detalhes sobre essas medidas, sobre as restrições mais rígidas ainda, né, Jeremias? Boa noite, meu amigo. Boa noite, Amari. Boa noite para todo mundo que está com a gente aqui no Segunda Edição. Várias medidas, muitas restrições novas. Mas a gente começa a chamar ali pela principal medida restritiva. A partir de segunda-feira, isso vai afetar o comércio. Então, atenção que está nos assistindo aí. Os estabelecimentos, hipermercados, mercados, qualquer outro segmento, qualquer outro estabelecimento do comércio, eles ficam proibidos de comercializar itens não essenciais. Ou seja, hipermercados, mercados só podem vender alimentos, itens de higiene, coisas desse gênero. E o governo do estado está orientando, está dando um espaço até segunda-feira para que os estabelecimentos se preparem para isolar corredores, gôndolas que vendam eletrodomésticos, itens de vestuário. Então, essa é a principal medida. E segundo o governador, é justamente para restringir que as pessoas saiam de casa e cheguem nesses estabelecimentos e ali façam compras de itens essenciais, mas que elas permaneçam por muito tempo. O governador, as autoridades querem que essas pessoas comprem itens essenciais e retornem para casa, Chemalho. Exatamente, né, Jeremias? Por exemplo, gente, na última segunda-feira eu fui ao supermercado e hoje fui novamente, comprei itens para mais uma semana. Eu acho que essa é a atitude que os gaúchos precisam ter nesse momento. Ir ao mínimo no supermercado, comprar o que realmente precisa e voltar para casa, para trabalhar, para a rua. Só quem está na linha de frente como nós, né, Jeremias? E sobre os comércios, o governador Eduardo Leite falou, vamos ouvir aí. Nós estamos estabelecendo a vedação da comercialização dos itens não essenciais nos estabelecimentos comerciais. É um decreto complementar que vai ser publicado hoje, prevendo sanção aos estabelecimentos que estiverem comercializando presencialmente produtos não essenciais. É também uma forma de buscar reduzir a aglomeração nos supermercados. Tá certo, Jeremias. Obrigado pelas informações. A gente já traz aqui o detalhamento também de como vai funcionar a bandeira preta. Tem uma tela que a gente vai agora colocar aqui direto na tela do Segunda Edição, distanciamento controlado. Está aqui o destaque. Volta da cogestão somente a partir do dia 22 de março. Essa é a medida de agora há pouco anunciada pelo governador. Suspensão das atividades entre 8 da noite e 5 horas da manhã até o dia 31 de março. Deixa eu falar com o Guilherme Roquette,
que está na redação de jornalismo e também acompanhou a gente, se debruçou. A live foi perto das 6h30 da tarde, gente. Portanto, aí, uma força-tarefa aqui do nosso time para justamente detalhar e trazer essas informações para vocês de casa. Roquete, boa noite. É verdade, Chemali, uma força-tarefa nossa e também do próprio governo do estado que tem que fazer toda essa manobra. Essa suspensão das atividades a partir das 8 da noite até as 5 horas da manhã do outro dia é aquele chamado toque de recolher do governo do estado, em que as atividades não acontecendo, se espera que as pessoas não vão para a rua. Então ele suspende as atividades entre as 8 horas da noite e as 5 horas da manhã até o dia 31 de março, ou seja, até depois que este pacote, né, depois do final da cogestão, depois que o governo anuncia o final dessas medidas mais restritivas, mas até o final do mês a gente terá ainda essa suspensão das atividades noturnas. A princípio, a cogestão ela volta no dia 22 de março, mas as restrições de várias atividades permanecem até o dia 31, até o final do mês, né? Até o final do mês de março, né, Guilherme? Sim, Chemalho, porque a gente não sabe, por exemplo, como é que vai estar se comportando a situação dos hospitais até lá. Então, se continuar em bandeira preta, continua tudo igual como está agora, né? Tá certo. Daqui a pouco eu volto a conversar com o Guilherme Roquete, direto da redação de jornalismo. Ele falou nos hospitais, a situação dos hospitais. Agora tem uma notícia que nos traz um pouco de alívio. Porto Alegre vai ganhar novos leitos de enfrentamento, né, da doença da Covid-19, anunciados hoje pelo prefeito Sebastião Melo. Esse foi o destaque da entrevista que Sebastião Melo concedeu hoje ao SBT Rio Grande com o André Rara. E agora eu converso com a Gabi Lerina para nos trazer. Gabi, são 100 leitos de enfermaria, né, para o início do tratamento dessa doença. Boa noite. Isso sim, Chemali. Boa noite para você e a todos que estão conosco aqui na tela do SBT. E de acordo com a Prefeitura é o seguinte, esses leitos já entraram em operação nessa sexta-feira. Esses 100 pacientes aí não são pacientes que estão internados em estado grave, né? São leitos de enfermaria. Eles estavam no Hospital Vila Nova e aos poucos estão sendo transferidos para uma clínica privada que é recém-construída, mas que não estava em funcionamento. Apesar dessa, digamos, boa notícia, em meio a esse turbilhão, a esta pandemia terrível que a gente vive, né, Chemali? O prefeito fez um alerta bem importante. Ouçam só. Leitos tem infinidade, é limitado, porque tu tem que ter equipes, tu tem que ter equipamentos. Então, o nosso grande trabalho aqui de todos nós e vocês é convencer as pessoas de não fazer festa clandestina, não se aglutinarem, ter todos os cuidados para ter menos contaminação. Ainda sobre o lockdown, o prefeito Sebastião Melo deixou a entender que ainda não é o momento para esse tipo de decisão, que ele ainda prefere diálogo do que ter medidas mais duras, mas garantiu sim que vai apertar a fiscalização, em especial nas áreas públicas como praças, também como parques e na orla do Guaíba já neste final de semana. Outros assuntos, um outro tópico também levantado pelo prefeito Sebastião Melo, a questão da arrecadação, que nesses 4, 5 primeiros dias de março caiu bastante, caiu cerca de 8 milhões de reais. E existe também um outro problema, Chemali, que se trata do transporte público, mais especificamente dos ônibus aqui da capital. Ouçam só. Nós estamos fazendo um acordo, André, para 90 dias, que a partir da assinatura não vai baixar dos 3 meses em torno de 3, 4 milhões por mês, que a Prefeitura vai ter que aportar para poder compensar a perda de passageiros, para não subir a passagem do momento. O transporte... É isso, né, meu amigo Chemali? Exatamente, né, Gabi? O transporte público que já agonizava antes da pandemia, agora parece aí realmente o ponto mais difícil, né? O ponto mais delicado nessa questão, porque existem pessoas que precisam ainda trabalham em serviços essenciais e o transporte público é essencial nesse momento, né, Gabi? Exatamente, mas lembrando também que dentro dos ônibus há perigo de contaminação pelo coronavírus, né? Então a gente pede para que as pessoas que vão circular, que utilizam o transporte público, que se cuidem ao máximo, né, Chemali? Utilizem máscara e, na medida do possível, não se aglomerem. Eu sei que é complicado. A gente já pegou ônibus, enfim, sei que as imagens indicam, olha o tamanho da fila para quem pega o transporte público. Mas é realmente uma situação delicada dentro de um ônibus, né?
abarrotado de gente. Como não transmitir o coronavírus? Então, prefeito, fica aqui o nosso apelo, não adianta reduzir o volume de ônibus circulando. É preciso colocar na rua, as pessoas ainda estão saindo para trabalhar, existem muitas atividades essenciais na cidade que precisam continuar funcionando. Eu sei que o lockdown existe, a bandeira preta, mas muitas atividades. E fica aqui sempre o nosso reforço. Saia de casa se você precisa realmente sair para compras essenciais e retorne. Não é o momento de refrescar a cabeça em parques, de viajar, de passear. Estamos, infelizmente, no momento mais delicado desse 1 ano de pandemia aqui no nosso país, no nosso estado. E olha, gente, o primeiro fim de semana de março, vai ser de restrições e atividades em várias partes aqui do nosso estado. O que pode, o que não pode abrir, o que vai, o que não vai funcionar. E a gente vai falar agora de uma região importantíssima que tem a questão do turismo como mote econômico. Eu estou falando da Serra Gaúcha, por isso eu converso agora com o Guilherme Fadanelli, como está a situação desse, entre aspas, lockdown aí na tua região, Fadanelli. Boa noite. Oi, Chemali, boa noite. Pois é, aqui na região teremos mudanças sim, mas essas mudanças se estendem para todo o estado. Como você disse, será um fim de semana de poucas atividades funcionando aqui no Rio Grande do Sul. Então, antes da Serra, vamos começar lá por Pelotas, no sul do estado. Lá, a prefeita Paula Mascarenhas determinou que a partir das 6 horas da manhã de sábado, apenas atividades essenciais serão permitidas. Destaque para o comércio de alimentos, que só poderá ser feito por teleentrega. As medidas valem até às 5 da manhã de segunda-feira. No litoral norte, as restrições começam nesta madrugada e seguem até o início de segunda-feira. Todas as atividades econômicas vão ser suspensas, inclusive o funcionamento dos supermercados. Apenas os postos de combustíveis poderão abrir. Farmácias e restaurantes só por teleentrega. Os municípios do Vale do Rio Pardo também entram em lockdown daqui a pouco, às 8 da noite. Em Santa Cruz do Sul, tem mudança nos horários de funcionamento dos supermercados, farmácias, restaurantes e lancherias. No domingo, os ônibus não circulam na cidade. Ali pertinho de Santa Cruz, em Lajeado, as restrições também começam daqui a pouco. Apenas serviços essenciais vão funcionar até às 8 da noite e respeitando a capacidade máxima de 30% de lotação. Os ônibus vão circular em horário reduzido. A lotação de leitos clínicos e de UTI Covid chega a 124% no município. O prefeito espera que essas medidas possam surtir efeito já nas próximas semanas. Vamos ouvir. Estabilizar a procura dos postos de saúde e da UPA e, consequentemente, isto refletir na baixa da procura por internações no hospital e internações em UTI. É tudo algo que tu faz hoje pensando ali na frente. Aqui em Caxias, começa a valer neste sábado a ordem para que o transporte coletivo opere somente até às 8h30 da noite. Supermercados, sacolões e fruteiras podem vender apenas alimentos, bebidas, produtos de higiene e limpeza. Já a comercialização de produtos da linha branca, roupas, calçados e utensílios domésticos está proibida. As flores também entraram na lista de proibições, justamente às vésperas do Dia da Mulher, na próxima segunda. E, claro, desagradou as floriculturas. Isso porque a diferença é que aqui em Caxias, Chemali, as medidas não têm um prazo específico para terminar. Tá certo, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Bom final de semana para ti, até segunda-feira. Tá aí, Guilherme Fadanelli, fazendo um giro do que abre e o que fecha as principais regiões que vão enfrentar, entre aspas, esse lockdown no mês de março. O mês de março que vai ser marcado por essas medidas restritivas. Fique agora com um recado importante dos nossos amigos da Solução. Olha essa dica imperdível, você que conquistou o seu veículo através de um financiamento, faça uma conta rápida. Multiplique a quantidade de parcelas do seu financiamento
pelo valor de cada parcela. Agora some o valor que você deu de entrada. Eu tenho certeza que o valor que você obteve aí é praticamente o dobro do valor real do seu veículo. Isso significa que você está pagando por juros abusivos. Mas não se desespere. A Solução Financeira é a maior e melhor assessoria de negociação bancária do Brasil e vai te ajudar a se livrar dessa dívida. Tudo que você precisa fazer é enviar uma foto do seu carnê de financiamento para o número 98324-5480. Você receberá uma análise gratuita e seu desconto pode chegar em até 70% e é garantido em contrato. A Solução Financeira fica na Avenida Benjamin Constant, 1170. Se preferir, pode solicitar sua análise prévia e gratuita pelo WhatsApp no 98324-5480. Solução Financeira, a solução que você precisa. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, Guilherme Roquette. Um apelo emocionado do governador Eduardo Leite para que as pessoas fiquem em casa nesse fim de semana. E também técnico com um contrato renovado no Tricolor e a chegada do novo comandante do Colorado. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com a Segunda Edição para todo o nosso Rio Grande agora, dando uma aliviada com as notícias do futebol. O novo técnico do Inter, Miguel Ángel Ramírez, foi apresentado hoje aqui no Beira-Rio e vai ser o comandante da equipe para a temporada 2021. Ele tem contrato de 2 anos com o Colorado e deve estrear aí por volta da 5ª ou da 6ª rodada do Campeonato Gaúcho. Na apresentação, ele frisou o estilo de jogo ofensivo e uma das suas principais características, o uso das categorias de base e também de jogadores jovens. O espanhol tem 36 anos e foi campeão da Copa Sul-Americana em 2019 com o Independiente del Valle do Equador. É isso aí, boa sorte a Miguel Ángel Ramírez. E do lado do tricolor, um ídolo está de contrato renovado. Renato Portaluppi permanece no tricolor, permanece no Grêmio pela 6ª rodada, 6º ano, 6ª temporada consecutiva. E olha, realmente é um amuleto do tricolor. No domingo tem a decisão da Copa do Brasil e o Grêmio vai ter que provar mais do que nunca o espírito copeiro. Quem vê essa calmaria não imagina a tensão que vai estar no ar domingo, 6 da tarde. Mas afinal, por que ir treinar em Atibaia, a 70 quilômetros de São Paulo, desde cedo? É alimentação, que eu falei, é sono, é blindar o grupo, é tirar um pouquinho desse ambiente, é estar com o grupo todo junto, ter cuidados maiores em todos os sentidos. A escalação é um mistério, mas a gente arrisca. Talvez a única mudança seja Wanderson na lateral direita, no lugar do contestado Vitor Ferraz. Tudo para trazer aquilo que o time tentou, mas passou longe de conseguir no jogo de ida. O gol. E vai ser preciso logo 2, sem levar nenhum, para ganhar o Hexa no tempo normal. Vai chegar um determinado momento do jogo que o jogo vai ficar mais aberto. Aí, provavelmente, vamos ter mais situações de gols. Tá chegando a hora. Momento de preparação e concentração, em busca de mais um feito imortal. Boa sorte ao tricolor no próximo domingo. E olha, gente, entre os anúncios feitos pelo governador Eduardo Leite no combate à pandemia, existe algo relacionado ao futebol, Jeremias Werneck. Tem sim, Chamali, porque o governador Eduardo Leite revelou ter conversado com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman, nessa sexta-feira. E assim, a rodada do final de semana do Campeonato Gaúcho está mantida, a 3ª rodada, mas a 4ª rodada pode ser adiada. O governador e a federação vão voltar a falar na segunda-feira. Essa é uma ideia que o Palácio Piratini vem trabalhando há alguns dias e pode acontecer na semana que vem dos jogos serem suspensos aqui no Rio Grande do Sul, Chamali. Tá certo, Jeremias Werneck, obrigado, bom final de semana, até segunda-feira. E olha, gente, agora um apelo que todos nós do SBT fazemos a vocês aí de casa. Nos unimos aos infectologistas, pesquisadores, médicos, enfermeiros, técnicos da linha de frente. E por isso, nós pedimos, fique em casa, fique em casa. Tem uma autoridade do Estado, Guilherme Roquette.
que deixou um recado ainda há pouco para a gente. Quem é ele, Roquete? O próprio governador Eduardo Leite, que na live fez um apelo emocionado para que as pessoas fiquem em casa. Nós precisamos contar contigo, com a tua família, com os teus amigos. Não aglomerem, não aglomerem. Se nós tivermos, durante as próximas 2 semanas, a menor circulação possível de pessoas, nós vamos estar salvando vidas. Ficar em casa o máximo possível, para que nós possamos, reduzindo a circulação, reduzir o contágio, reduzir o número de pessoas que precisam de internação. E aí ter uma retomada mais tranquila logo ali na frente. É isso, é um apelo que nos deixa também imbuídos de todo esse espírito, né, Roquete? A gente, no início do jornal, eu disse, o que precisa ficar aberto, além dos serviços essenciais, supermercados, farmácias e postos de combustíveis, é o coração dos gaúchos e a nossa empatia. A gente tem uma arte aí feita pela nossa equipe, né, de edição ali, que é a linha do tempo, né, Roquete? Ali o primeiro quadro, toda aquela aglomeração, depois a busca por atendimento nos postos, infelizmente depois a hospitalização e o último passo que ninguém deseja para nenhuma família aqui do nosso estado, né, Roquete? E eu acho que aquela imagem bem da direita embaixo ali, fui eu que presenciei lá na UPA de Canoas, se eu não estou enganado, num dia de manhã que nós fomos até lá. E realmente esse é o apelo, porque para que a gente possa voltar, possa trabalhar, a gente precisa ficar em casa e fazer esse esforço nesse momento. Sem dúvida. Obrigado, Roquete. Até segunda-feira. Até segunda. E a você, um bom final de semana, se cuide, se proteja, fique em casa, por nós, por você, pela sua família. Até segunda-feira.